1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 12. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Eu acho que todos aqui sabem alguma coisa sobre a entrada do Evangelho na cidade de Tessalônica. E como os servos de Deus ficaram lá naquela cidade, trabalhando, anunciando as boas novas. Enfim, uma igreja de Deus se estabeleceu naquela cidade. Um castiçal foi levantado para brilhar no meio das trevas. Uma igreja foi plantada. Os servos deixaram a cidade, foram para outras cidades, deixando para trás aqueles irmãos em Cristo. Poucos anos depois, Paulo escreveu esta primeira carta. Como eu disse, é uma questão de apenas uns anos. Pode ser 3. Quem sabe menos. Mas esta carta foi escrita. E nós temos aqui este trechinho de apenas 3 versículos. Que obviamente o apóstolo tem em mente os líderes naquela igreja. Irmãos de destaque que lideravam o rebanho. Eu sei, porque nós temos aqui um verbo importante. Presidem. Isso quer dizer colocar-se em frente de. Certos irmãos colocavam-se em frente do rebanho, estimulando o rebanho pelo seu bom exemplo a segui-los. Não lemos aqui de anciãos, presbíteros, bispos. Eu acho que o apóstolo não tinha liberdade de usar essas palavras. Por quê? Porque esses irmãos em Tessalônica eram recém-salvos. Não tinham experiência. Não eram maduros. Mas ainda, Deus estava operando na vida destes irmãos de tal forma que começaram a expor, a manifestar aquelas qualidades de liderança. Eram homens espirituais, de piedade, que conheciam a Deus. Talvez de uma forma limitada, mas ainda conheciam a Deus. E tinham interesse no andamento da igreja de Deus em Tessalônica. Temos aqui irmãos recém-salvos que amavam a igreja e queriam promover os interesses de Deus naquela companhia de santos.
Será que nós temos irmãos assim em Cachoeira do Sul? É Candelária. Você faz parte daquela igreja lá em Candelária? Será que há irmãos que realmente têm as qualidades de ser líder entre o povo de Deus? São Gabriel, será que há anciãos, presbíteros, bispos? Será que eu falo com um irmão mais jovem e você enxerga uma vaga, uma necessidade na sua igreja? Você não critica os anciãos já existentes, mas ainda você vê uma necessidade. Será que você, sendo irmão promissor, já está se inclinando para poder fazer a obra de ancião um dia? Deixe-me falar uma palavra para aqueles irmãos entre nós neste momento que assumem as responsabilidades de ancião. Você enxerga um irmão mais jovem na igreja que se inclina para esse trabalho? Sim, eu enxergo. Eu conheço um irmão na nossa igreja. Ele se inclina, ele tem interesse. Não é para você ter ciúmes dele. Ele não está tentando tomar o seu lugar, irmão. Eu dou conselho para você. É para você animá-lo o máximo possível. Colocar os seus braços em redor dele. É para você mostrar para ele algumas coisas que você já sabe a respeito do trabalho. Deixe ele acompanhar você fazendo certas visitas. Você tem como instruí-lo. Você tem como encaminhá-lo. Mas eu apelo para você que você não tenha ciúmes a respeito daquele irmão mais jovem que está demonstrando um interesse no trabalho de ancião. Como está ali em Santa Cruz do Sul, Santa Maria. Mas já tem anciãos na nossa igreja. Mas você sabe, dentro de poucos anos, bem pode haver grandes mudanças na sua igreja. Dentro de 5 anos, vamos dizer, se Deus permitir. Será que há irmãos sendo encaminhados para tomar os lugares dos anciãos já existentes? É isso que eu quero destacar nesses momentos. Irmãos têm que estar preparados para assumir as responsabilidades. E todos nós sabemos que não é uma questão de ligar a chave. Um dia é para começar a fazer o trabalho de ancião. Não. Aquele irmão mais jovem já tem que começar a fazer o trabalho de ancião. Eu já abordei esse assunto um ano em Candelária, na conferência, mas eu não quero repetir essas coisas outra vez. Temos outro assunto aqui nesses versículos que nós temos lido. Nós lemos aqui que é para os demais crentes
reconhecer esses irmãos. Nós lemos e rogamos aos irmãos que reconheçais os que trabalham entre vós. Esse verbo reconhecer simplesmente quer dizer conhecer por observação, percepção. Os demais crentes só têm que abrir os seus olhos para identificar aqueles que fazem a obra de ancião. Aquele que faz a obra de ancião é ancião. Olha, irmãos, aquele que se diz ancião, talvez não seja ancião, no verdadeiro sentido da palavra. Mas aquele que se diz ancião, será avaliado no dia do tribunal de Cristo como ancião. Isso é muito solene para mim. Você tomando o lugar de ancião, a sua vida será avaliada na qualidade de ancião no dia do tribunal de Cristo. Mas os demais crentes têm que conhecer por observação. Diz alguém, eu tenho uma dificuldade. Como é que eu posso conhecer? Como é que eu posso identificar esses homens entre nós, na nossa igreja? Nós temos 3 palavras aqui interessantes nesses versículos. A primeira palavra é os que trabalham. Os que trabalham. O ancião é aquele que trabalha. Ele trabalha. Então você enxergando um ancião, um irmão preguiçoso, ocioso, você pode dizer já no seu coração, olha, esse irmão não pode ser ancião. Ele não tem interesse no andamento desta igreja. Ele nem participa. Nem abre a boca. Ele nem anuncia um hino domingo pela manhã. Ele nem aparece lá na escola dominical. Olha, esse irmão, sendo preguiçoso, não tem como ser ancião. Até agora é muito fácil identificar um ancião. Ele trabalha. Ele participa. Ele tem uma palavra de ministério. Ele tem como levar os crentes para dentro da presença de Deus em oração pública. Ele trabalha fazendo visitas. Ele apacenta. Ele cuida. Será que alguém está dizendo, olha, eu conheço um irmão na nossa igreja. Ele sempre tem alguma coisa boa a dizer no estudo bíblico. Isso é um bom sinal. Isso é muito bom. Olha, ele trabalha em casa, evidentemente, para colher, para ajuntar alimento para nós no estudo bíblico. Que bom. Queremos mais irmãos assim ainda. Estou me lembrando de um versículo. Em 1 Timóteo 5, nós lemos, os presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Eu gosto disso. Talvez nem todos os anciãos tenham a capacidade para trabalhar na palavra e na doutrina. Sabemos que todos devem ser aptos para ensinar, isto é, os anciãos devem ser aptos para ensinar, mas nem todos têm capacidade para trabalhar na palavra e na doutrina.
mas felizmente há alguns. Eu gostaria de estimular os meus irmãos mais jovens para se dedicarem ao estudo da Palavra de Deus. Nem todos têm a capacidade de ficar diante de uma pilha de livros, traduções, dicionários. Nem todos têm aptitude assim. Mas alguns têm, eu sei. Eu sei. Eu gostaria de animar esses irmãos para continuar a estudar, a trabalhar na palavra e na doutrina. Talvez algum dia você seja um ancião na sua igreja, um ancião respeitado. Mas tem mais umas palavras aqui. Além de esse verbo trabalham, nós temos o verbo presidem. Eu já expliquei o significado. Isso não tem nada a ver com um ditador, vamos dizer. Um homem como comandante militar que está ali para dar ordens. Não. Não. Presidir quer dizer colocar-se em frente de, como líder, como guia. O pastor oriental, você sabe, ele foi adiante do rebanho, mostrando o caminho. O rebanho seguia-o tranquilamente. É assim a respeito dos anciãos. Eles estão ali na frente, mostrando o caminho, pelo seu próprio exemplo. E o rebanho, de boa vontade, segue aqueles irmãos. Segue. Preside. Isto é, esses irmãos presidem na igreja. Estão ali na frente, agindo como líderes. Que haja mais irmãos assim entre nós. Mas ainda tem mais um verbo, que é admoestam. Aqui no final do versículo 12. E vos admoestam. Esse verbo quer dizer pôr em mente. Pôr em mente. Admoestar. Pôr em mente. Chamar a sua atenção. Olha, o trabalho do ancião, às vezes, não é nada fácil. Pois com coragem, às vezes, tem que enfrentar um desordeiro, um crente desobediente, um crente insubmisso. E vai ter que chamar a sua atenção. Olha, você não está se comportando muito bem aqui. A sua conduta deixa a desejar nesta igreja. De certo, ele ia falar assim em particular. Não publicamente. Ele ia chamar esse crente ao lado, só para colocar no seu ouvido uma admoestação. Então, aqueles que fazem esses trabalhos, isto é, aqueles que trabalham, aqueles que presidem, aqueles que admoestam. Olha, bem podem ser anciãos. Nós lemos, além de conhecer esses irmãos, os demais crentes têm mais 2 deveres. Nós lemos aqui que é para estimular superabundantemente esses irmãos. É para estimular, estimar. E além disso, é para amar esses irmãos. Amar. Tem que honrar. Tem que ter esses irmãos em consideração. O trabalho deles não é nada fácil. Mas temos de orar a favor desses irmãos.
Tende paz entre vós, nós lemos aqui. É interessante como o apóstolo inclui isso nas suas exortações. Exortações que têm a ver com os líderes da igreja. Olha, às vezes este assunto de liderança gera problemas. Tem irmãos que querem se impor como anciãos na sua igreja, mas não têm as qualidades. E esses irmãos começam a causar problema, agitação, divisão até. Olha, não é para nos estranhar do fato que o apóstolo diz aqui, tende paz entre vós. Tende paz entre vós. Mas eu quero chamar a sua atenção para aquilo que nós temos no versículo 14, porque nós temos uma série de exortações aqui. Rogamo-vos também, irmãos, eu acho que ainda está continuando a falar com os líderes da igreja, admoesteis os desordeiros. Admoesteis os desordeiros. Desordeiros quer dizer os insubmissos, insubordinados. Aqueles que andam fora da linha. Em um termo militar. E gostamos de ver os soldados fazendo desfile. Mas cada homem está no seu devido lugar. Tem fileiras perfeitas. E havendo um homem fora da linha, é muito fácil perceber isso. Olha, um irmão andando fora da linha na igreja local tem que ser admoestado pelos anciãos. Tem que ser. Deixe-me levantar o assunto, vamos dizer, de uma moça que corta o cabelo. Os anciãos não iam dizer nada? O que vai acontecer se os anciãos não disserem nada? Mas uma moça vai cortar o cabelo. A terceira, a quarta. Não, irmão. Vendo o problema no seu início, você tem que agir. E tem que admoestar o desordeiro. Tem que falar no seu ouvido com amor, carinho, tato. Você tem que mostrar o caminho certo. Ainda lemos, consoleis os de pouco ânimo. Consoleis os de pouco ânimo. Pouco ânimo quer dizer o desanimado. Tem irmãos assim às vezes. Consolar. Isso quer dizer falar uma palavra de consolação ao lado de. Isto é, esse irmão vai se aproximar do desanimado. Vai colocar os seus braços em redor dele. E vai falar palavras de conforto no seu ouvido. Na tentativa de animá-lo. Estamos vendo que há uma grande variedade de tarefas diante do ancião. Além de admoestar o desordeiro, ele tem que consolar o desanimado. Mas será que nós temos um crente desanimado aqui entre nós? Olha, todos nós passamos por fases de desânimo. Todos nós. Dois versículos que me ajudam bastante, encontram-se em Salmo 46, 10 e 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quantas vezes essas palavras
têm me ajudado. Podem ajudar alguém aqui de pouco ânimo entre nós nesta conferência. E já temos ouvido. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de nós. Mas ainda nós lemos aqui, sustenteis os fracos. Sustenteis os fracos. Os fracos podem ser fracos no sentido físico, mas eu acho que temos aqui uma fraqueza espiritual. Um crente ao ponto de desistir. Não vale a pena, sabe? Não vale a pena. Estou sofrendo tanto, sabe? Na minha casa, meus familiares, todos eles são contra mim. E você encontra-se numa fraqueza. Olha, o ancião tem que sustentar. Sustentar. Sabe, às vezes nós temos uma planta em casa, uma planta fraca, começa a se curvar. Sabe? O que a gente faria? Coloca uma estaca, sabe? Ao lado da planta. E vamos endireitar a planta e vamos amarrar contra a estaca. Pois é, diz alguém. O ancião faz isso no sentido espiritual. Ele tem como endireitar um crente fraco. E ele mesmo é aquela estaca. Ele dá apoio. Ele sustenta o fraco. Olha, diz alguém, não é nada fácil. Olha, não é fácil, mas faz parte do trabalho do ancião. E enfim, irmãos, temos aqui, e sejais pacientes para com todos. Numa igreja de, vamos dizer, 20 crentes, e vamos supor tem 2, 3 anciãos. Olha, tem uma variedade de pessoas. E cada pessoa é um indivíduo. E todos nós temos as nossas falhas, sabem? Temos o nosso caráter. Algumas pessoas são mais difíceis, outros mais fáceis. Isto é, estou pensando em tentar lidar com pessoas. Certas pessoas são difíceis, outras pessoas são bem fáceis. Olha, o ancião tem que levar em conta o fato que tem uma variedade de pessoas na sua igreja. E tem que ter paciência. Tem irmãos cheios de entusiasmo. Tem outros irmãos desanimados. Tem uma grande variedade de necessidades, sabe? Mas nós lemos, o ancião tem que ser paciente para com todos. Até quando? Até a vinda de Cristo. Até a vinda de Cristo. Mas olha, aquele ancião que se esforça para fazer essa grande variedade de trabalho será respeitado pelo rebanho. Assim eu sei. Será criticado pelos carnais. Criticado. Mas aqueles que são espirituais, esses crentes vão apreciar e vão valorizar aquele irmão que se esforça para o bem do povo de Deus na sua igreja. Olha, irmãos, que haja anciãos aqui em Cachoeira, nas cidades representadas. É isso que nós queremos ver com a ajuda de Deus. É que sejamos estimulados para nos dedicar cada vez mais às coisas de Deus.